Olá, meu nome é Ianca e hoje eu vou apresentar uma aula sobre função polinomial do primeiro grau. Bom, esse assunto é muito pertinente ao Enem, porque existem muitas questões que abordam a interpretação de gráfico, que abordam crescimento linear e também taxa média de variação constante. Então, é um assunto que está sempre aparecendo nas questões de matemáticas no Enem. Bom, a função polinomial do primeiro grau recebe esse nome por a nossa incógnita aqui, x, ter seu maior valor ser 1. Então, aqui nunca será outro valor, é sempre 1. Nosso x aqui está elevado a 1. E ela pode ser definida através dessa sua lei de formação aqui, olha. F de x igual a ax mais b, onde o a e b são números pertencentes ao conjunto dos reais e o a deve ser obrigatoriamente diferente de zero, pois senão a gente vai ter a nossa incógnita aqui zerada e a nossa função vai ser uma constante. Bom, o nosso termo a, que acompanha aqui o x, também é conhecido como coeficiente angular, e o nosso termo b aqui, esse termo independente, também é conhecido como coeficiente linear. Mas esse é um assunto para a gente aprofundar mais tarde. Bom, aqui eu trouxe alguns exemplos de funções polinomiais do primeiro grau. E no nosso primeiro exemplo, a gente tem essa f de x igual a 2x menos 1. Olhando aqui por cima, a gente já consegue visualizar que é uma função polinomial do primeiro grau, do nosso termo a como valor 2, e o nosso termo b, né, nosso coeficiente linear, tendo o valor menos 1. Bom, no nosso segundo exemplo de função, a gente tem a nossa f de x igual a x. E aqui a gente consegue observar facilmente que o nosso a corresponde a 1, e o nosso b, como não aparece, ele recebe o valor de 0. Essa função, ela recebe um nome particular, que é função identidade. E a sua característica é que o nosso a sempre vai ser 1, e o nosso b sempre vai ser 0, e a lei de formação dela sempre será essa daqui, f de x igual a x. No nosso terceiro exemplo, nós temos a nossa f de x igual a 2x. Aqui a gente consegue perceber que o nosso a recebe o valor 2 e o nosso b recebe o valor 0. Essa função também tem um nome particular, né, e é chamada função linear. E sua característica é que o a sempre deve ser diferente de 1 e 0, e o nosso b deve ser obrigatoriamente 0. E aí ela vai ter essa carinha aqui, podendo alterar os valores de a. O nosso quarto exemplo é a nossa f de x igual a 5x mais 4. Aqui a gente consegue facilmente ver que o nosso a recebe o valor de 5 e o nosso b recebe o valor 4. E essa função, ela também tem um nome diferente e é chamada função afim. Nessa função afim, ela é caracterizada por ser uma função mais completa dessa família de funções polinomiais do primeiro grau, né? Então, ela vai ser sempre assim, certinha, tá vendo? O nosso A deve ser sempre diferente de 1 e 0, e o nosso B deve ser sempre diferente de 0, para ela ter essa forma completa aqui. Bom, vamos falar da raiz da função polinomial do primeiro grau. Essa raiz é o valor de x que faz com que o nosso f de x zere, seja igual a 0. Então, aqui eu trouxe um exemplo, f de x igual a 2x menos 4. Bom, aí aqui a gente, igualando esse f de x a 0, nós caímos numa equação do primeiro grau, 2x menos 4 igual a 0. Nosso 2x, a gente passa o 4 para lá e temos que 2x vai ser igual a 4. E aí, dividindo ambos os lados por 2, nós temos que o nosso x é igual a 4 sobre 2. Então, a gente finalmente chega ao nosso valor de x, que é igual a 2. Bom, se a gente pega esse valor aqui de x e substituir aqui na nossa função inicial, a gente vai ter que 2 vezes 2 vai ser 4, menos 4 vai ser 0. Ou seja, esse valor de x aqui igual a 2 é o valor que zera a nossa f de x. Portanto, ele é a nossa raiz da equação 2x menos 4. Aqui eu trouxe um gráfico, né, de função polinomial do primeiro grau. E
é uma informação importante, né? É que toda equação, toda função polinomial do primeiro grau vai ter como gráfico aqui no plano cartesiano uma reta, vai ser sempre uma reta. E aqui a gente trouxe o mínimo de pontos para se ter uma reta, né, que são 2. Aí a gente tem o nosso A, que é o ponto 3 e 0, né? O x corresponde a 3 e o nosso y corresponde a 0, né? Aí nós temos esse segundo par ordenado aqui B, onde o x corresponde a 7 e o y corresponde a 5, né? No eixo das nossas ordenadas e eixo das abscissas aqui embaixo. E essa reta aqui traçada entre esses dois pontos representa a nossa função f de x igual a 5x menos 15 sobre 4. Aí, olhando aqui para a nossa função, a gente consegue visualizar que o nosso A ele é 5 sobre 4 e o nosso B é menos 15 sobre 4. E um ponto interessante aqui de se lembrar é que, se a gente reparar aqui, esse ponto A nosso aqui, ele é a raiz da equação, né? Porque, olha só, quando o x é igual a 3, e a gente substituir na nossa equação aqui, esse 3 vai fazer com que o nosso f de x seja igual a 0. E aí a gente vai ter a raiz da equação, né? E, portanto, esse ponto vai ficar exatamente em cima aqui do nosso eixo das abscissas, né? Porque o nosso y é 0. Aí agora eu trouxe uma questão do Enem para mostrar como esse assunto cai, né? Nas provinhas do Enem. Eu vou ler agora. As curvas de oferta e de demanda de um produto representam, respectivamente, as quantidades que vendedores e consumidores estão dispostos a comercializar em função do preço do produto. Em alguns casos, essas curvas podem ser representadas por retas. Suponha que as quantidades de oferta e de demanda de um produto sejam, respectivamente, representadas pelas equações QO igual a menos 20 mais 4P, QD igual a 46 menos 2P. Em que QO é a quantidade de oferta, QD é a quantidade de demanda e P é o preço do produto. A partir dessas equações de oferta e de demanda, os economistas encontram um preço de equilíbrio de mercado, ou seja, quando QO e QD se igualam. Então, aqui já tem uma diquinha. Para a situação descrita, qual o valor do preço de equilíbrio? Aí a gente tem as alternativas, né? E analisando as nossas equações, a gente consegue ver aqui que nós temos uma função polinomial de primeiro grau, né, onde o expoente aqui da nossa incógnita, seu maior grau é 1, e a gente consegue visualizar aqui os valores, né, de A e B. O termo aqui que acompanha a nossa incógnita é o A, 4, o termo aqui que está independente é o nosso B, menos 20, e o QO é a mesma coisa que o nosso f de x, e a mesma coisa aqui para QD, né? Então, vamos igualar essas duas equações. Então, o valor de preço de equilíbrio é encontrado igualando-se as duas equações. Então, a gente faz QO igual a QD. Aí, aqui nós temos que menos 20 mais 4P vai ser igual a 46 menos 2P. Então, passando aqui para facilitar as continhas, né, os termos unindo aqui os mesmos termos, né? A gente tem 4P mais 2P e 46 mais 20. 6P vai ser igual a 66. E aí, passando 6 dividindo, a gente vai ter que P vai ser igual a 66 sobre 6, portanto, P igual a 11, e a resposta da nossa questão é a letra P, 11. Então, essa é uma maneira que pode cair em questões do Enem, né? E tem várias outras formas de isso aparecer, gráficos, né, interpretação, outros tipos de equações, e é um assunto muito recorrente, e a nossa aulinha foi essa. Muito obrigada.